eu sou estudante de Engenharia Aeroespacial e nesse vídeo eu vou dar uma breve explicação sobre modelagem 2D e 3D e vou mostrar como modelar uma polia usando um aplicativo para o celular. O modelo 3D nada mais é do que uma representação tridimensional de um objeto feito em um software, no nosso caso para impressão 3D. A modelagem 3D é amplamente utilizada na engenharia, na prototipagem de máquinas e peças. Já a modelagem 2D, ela mostra a peça em várias posições diferentes de forma a deixar claras todas as características do objeto. Por exemplo, geralmente se usa a vista frontal, superior e lateral, de forma a deixar clara a forma do objeto. Também tem a vista isométrica, que dá para ver assim, mais ou menos, todas as partes do objeto. Em alguns casos, apenas essas vistas não mostram exatamente como é a peça, elas têm algum detalhe escondido. Nesse caso, a gente usa uma vista de corte, que é o desenho do objeto meio que cortado ao meio, assim na vertical, na horizontal, para mostrar o detalhe escondido. É importante que o desenho técnico seja uma representação clara do objeto físico. Para tanto, deve-se escolher uma escala adequada para manter a proporção das medidas. As medidas reais são indicadas no desenho técnico pelas cotas. Alguns dos softwares para modelagem 3D e 2D para computador mais conhecidos são o CATIA e o SolidWorks. Mas hoje a gente vai modelar pelo celular usando o aplicativo 3D Modeling by Leite. Nós escolhemos esse aplicativo principalmente pela simplicidade. Ele tem algumas limitações, nele não é possível fazer furos na peça ou definir as medidas, mas é bastante interessante para uma primeira abordagem e para entender como funciona a modelagem de um sólido de revolução. Como eu disse agora, não é possível inserir as medidas no aplicativo. Então, elas são definidas pelas proporções na área de trabalho quadriculada, que é onde nós fazemos o desenho. A polia é uma peça em forma de disco usada para facilitar a movimentação de um objeto. Existem dois tipos, as polias móveis e as polias fixas. As polias móveis fazem movimento de rotação e de translação. Com elas fica muito mais fácil erguer um objeto pesado, por exemplo. Isso ocorre porque a polia móvel promove uma transferência de força, fazendo com que você precise de menos esforço para fazer o movimento. Para cada polia do seu sistema, você precisa de metade da força para levantar um objeto. Já as polias fixas têm apenas movimento de rotação. Elas não reduzem a força, mas mudam o sentido e direção dela, tornando mais fácil para transportar o objeto. Um exemplo do uso das polias é quando você precisa levantar uma caixa pesada. Você pode fazer isso prendendo a caixa com um cabo, que vai passar pela polia ou pela associação de polias e puxando a corda pela outra ponta, que já passou pelas polias, você consegue erguer a caixa com muito mais facilidade. Você pode encontrar as polias em aparelhos de musculação numa academia ou na ponta de um guindaste, por exemplo. Para fazer a modelagem, nós vamos usar o aplicativo 3D Modeling by Rate 7, que já está aberto aqui no meu celular. Ele tem uma interface bem simples, como vocês podem ver. Aqui à esquerda aparece a forma, o nosso modelo, e aqui à direita tem a grade, onde você pode mudar a forma. O modelo nada mais é do que o desenho que você faz aqui na grade rotacionado. Nós vamos partir desse princípio para modelar a polia. Bem, para mudar a forma, você pode criar novos pontos aqui na grade, ou mudar esses de lugar, assim. Para criar um ponto novo, você clica em qualquer lugar na grade, e para mudar ele de lugar, você clica nele e arrasta. Quando a linha está vermelha, porque o ponto está selecionado. Para apagar o ponto, você clica nele 2 vezes. Os únicos pontos que não podem ser apagados são os 3 primeiros, que são os que já aparecem quando você abre o aplicativo. Então, para começar a nossa modelagem, a gente vem aqui em novo projeto e escolhe o número de quadrinhos que você quer na sua grade. Eu vou fazer com esse mesmo. Aqui nessa barra, tem que estar aqui no máximo, que é o ângulo de rotação, para a gente fazer a nossa polia.
Então, primeiro nós vamos fazer um cilindro. Aqui na grade nós vamos criar um retângulo com um novo ponto. A gente arrasta para o lugar. Sim. É assim. Aqui o nosso cilindro. Vamos prosseguir. Aqui nessa barra vertical nós vamos criar mais 4 pontinhos para mudar de lugar e criar a nossa polia. Ok, vamos deixar essa parte aqui maior. Esse segundo pontinho a gente vem para dentro, criando um ângulo. Esse a gente vai deixar reto com o de cima. E os outros a gente vai mudar para deixar simétrico, contando o número de quadrinhos. Ok, no final tem que ser essa forma. Voltando, temos aqui a nossa polia. Por último, para salvar no formato de impressão 3D, a gente clica em exportar para o formato 3D Waveform. Então é isso. Espero que tenha ficado claro. Depois de salvo, você pode enviar o seu arquivo para um computador conectado a uma impressora 3D para imprimir o seu modelo. Oi, meu nome é Felipe e eu sou estudante de engenharia mecatrônica. A Emily me passou aquele arquivo que ela salvou da polia que ela modelou em 3D, naquele aplicativo de modelagem 3D. Eu peguei o arquivo e imprimi a polia. Tá aqui, exatamente como ela modelou, as medidas, as dimensões. Na verdade, naquele aplicativo não era possível definir medidas, apenas a proporção, porque ela modela em um papel quadriculado. Então, antes de imprimir, eu defini as medidas. No caso, eu defini que o diâmetro dessa circunferência seria 30 milímetros. E aí, de acordo com a proporção do quadriculado que ela usou no desenho, as outras medidas se autodefiniram e aí eu imprimi.